Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um novo vídeo no canal da Tia Japa. Vocês já devem ter visto pela thumb sobre o assunto que nós vamos falar. Esse vídeo está sendo feito respeitando a ordem dos assuntos mais voltados quando eu perguntei para as pessoas no meu WhatsApp o que mais irritava elas no K-pop. Porém, se você tem uma opinião diferente da minha, ou se tem mais algum assunto que tu queira incluir e tudo mais, fica à vontade para adicionar aí nos comentários. Assim como também, assim que você deixar o comentário, já deixa um like e compartilha esse vídeo para mais pessoas virem aqui bater um papo, deixar as impressões delas, para que a gente também, quem sabe, numa tentativa não de impor, de falar assim, tem que ser feito assim, mas uma maneira de deixar o relacionamento entre os K-pop, as pessoas que ouvem K-pop ou K-popers que seja mais saudável, certo? Uma das coisas mais importantes, que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para conferir também os covers que eu ando treinando bastante para poder lançar aqui para vocês. Eu vou deixar no card, acredito que na descrição ou na tela final, o link para os meus covers. Dito isso, vamos ao vídeo, vamos ao assunto. Então eu fiz uma breve pesquisa e acabei coletando ali alguns tópicos, alguns assuntos, alguns títulos que mais foram votados. Então eu preparo aqui um pequeno roteirozinho, né? E a gente acabou tendo como resultado esse título, né? Pessoas infantis. Eu vou ser bem sincera. Eu acabei achando ele um pouco vago, o tema, né? Então eu fiz da maneira que eu achei assim que são atitudes para mim, né, infantis, não só dentro das problemáticas do K-pop, mas também são atitudes que às vezes não é de forma deliberada a pessoa, é de assim, eu vou lá para irritar. A maioria das vezes né, para encher as paciências. Mas nem sempre mas são atitudes meio que eu considero infantis e esse vídeo, como sempre, não é uma indireta, não é algo assim que, quem assistir aqui, ou se vocês passarem para alguém, fala assim, ela tá falando de ti porque eu falei. Não, é que no geral, eu tenho bastante gente no Twitter, que eu também deixo sempre aqui na descrição, e eu vejo esse tipo de atitude em diversas faixas etárias. Também tem isso, tá? Quando eu falo pessoas infantis, não tô me referindo à idade cronológica, que é se você tem 10, 12, 13 ou até menos, ou acima de 80 e pouco. É só uma questão de comportamentos mesmo, tá? Porque há pessoas com essas mesmas atitudes que eu vou falar para vocês, da faixa etária aí dos seus 70, 80, 100 anos, né? E não só dentro do K-pop, de novo. Mas tem pessoas inseridas no K-pop ou não, com uma idade aí bem menor que a minha, vocês já sabem, esse ano eu já faço 34 anos, que tem assim que funcionam assim, pensam muito parecido comigo, não que eu seja a pessoa adulta 100% do tempo, acho que eu vou falar até disso no vídeo, mas há pessoas que bem mais jovens do que eu, né, quando sou tão velha assim, mas que tem um discernimento muito legal, sabe? E que consegue ter ali um papo não só de questões adultas, mas bem assim na base do respeito, da educação, da compreensão. Que para mim isso são umas atitudes que deveriam ser adultas. Só que não é assim que a gente tem percebido, não só dentro do mundo do K-pop,
Mas vamos parar de enrolar, que ficou meio confuso aqui. E esse vídeo também não é só pro pessoal do K-pop, você já deve ter notado. Aqui são problemáticas que podem ser levadas para outros âmbitos, não só do meio do K-pop, certo? E tem também a ver com alguns comportamentos que as pessoas trazem da infância, da adolescência, né? Os jovens adultos, que são bem nocivos na sociedade, tanto no meio do seu convívio social físico, né? No seu trabalho, alguns lugares em que você tá ali inserido, escola, igreja, que seja, mas também no mundo virtual acaba sendo um pouquinho complicado para convivência entre as pessoas, certo? Uma das coisas que eu confesso que às vezes eu faço, aí é uma grande questão, tá? Aqui eu não tô apontando, mais uma vez, não tô apontando o dedo para ninguém, pro comportamento de X, Y ou Z. Eu tô até me colocando em observação aqui, se vocês perceberem esse tipo de atitude que eu tenho aí nas redes sociais, para quem me acompanha, vai lá e dá um puxão de orelha em mim, porque aí eu tô merecendo, certo? Das coisas que eu faço muitas das vezes, e que é um comportamento bem característico das crianças, do universo mais infantil, é a birra. Como assim, birra no K-pop? Eu considero birra quando você chega pra uma pessoa, olha, essa sua atitude, ela não foi muito legal, ela me deixou ofendida, seja lá o que for, né? Seja desmerecendo um grupo, seja desmerecendo um idol, falando da aparência, enfim, que eu não concordei, certo? E a pessoa, assim, não é simplesmente ela falou assim, eu não acho fulano tão bonito, eu acho outro fulano mais bonito. Não, ela simplesmente foi lá e usou um palavrão, um xingamento, diminuiu mesmo a pessoa, chamou de feio, colocou um apelido, ou até coisas mais pesadas, né, que a gente sabe de preconceitos que a gente sabe que tem bastante no K-pop. Não vamos deixar de falar sobre isso. Então você vai lá e fala, pessoal, sua atitude não foi tão legal, eu não gostei. Uma forma até de dialogar, né? Não chegando com agressividade. A pessoa, assim, aí a pessoa se arma, ela levanta um escudo, alguma coisa assim, e só falta ela, a birra clássica, como eu falo, é de se espernear, se jogar no chão e a pessoa assim, não tenta se justificar de várias maneiras, faz às vezes até um drama, né? Que fala assim, mas eu aprendi assim, mas eu sempre fui assim e tal. Que a pessoa não tá querendo aprender, ela não tá querendo evoluir. Então, não só evoluir, não tô dizendo que então, a nossa opinião é a certa e tal. Só que ela não tá querendo se abrir para um diálogo. Das vezes ela tem até razão. Ela tem até. Se bem que algumas coisas são meio difíceis de serem ali, a gente colocar assim, tudo bem. Mas às vezes a pessoa tem até razão, tem até motivos, você pode até aprender alguma coisa com a visão dela e ela com a sua, mas só que ela não se abre a esse diálogo. Pra mim é uma espécie de birra, é uma atitude completamente infantil e isso acontece inclusive no meio do K-pop com pessoas de várias idades que têm esse comportamento e eu às vezes, eu tô colocando isso de forma sincera, tenho um pouco de dificuldade. É porque eu acho que ninguém também gosta de ser criticado de alguma maneira, certo? Tem outras atitudes também que acredito que é bem infantil na minha opinião, é aquela pessoa que se deixa levar pelo telefone sem fio. Como que funciona? Acho que todo mundo sabe o que é o telefone sem fio. Mas no meio da internet é bom a gente explicar. Por que eu tô falando isso? O telefone sem fio consiste de você estar ali reunido com seus amigos, um do lado do outro, né? Mais próximo. Agora tá meio difícil de reunir as pessoas e não se aglomerem, por favor. Você tá ali um do lado do outro, você fala uma frase, né? Às vezes banal e tudo mais. E chega lá no final,
Aí as pessoas não podem saber qual frase que é, né? Chega lá no final, totalmente sem sentido. Eu até notei, acho que alguma coisa aqui, mas enfim, é o que? A frase começa assim: eu vi um hipopótamo e termina com eu comi um termômetro. Nem se parecem as frases, né? É porque vai passando de um para o outro e cada um vai interpretando da sua maneira e passando da forma que bem entendeu. Isso acontece, acredito eu, que pela facilidade das informações. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E não é só no meio do K-pop, tá? Esses tipos dessa ação de telefone sem fio, que um vai passando pro outro a informação da maneira que bem entendeu, é que geram, não de forma automática, de forma maldosa, com o objetivo em si de prejudicar alguém, só que acabam se tornando que hoje a gente chama, assim, no comum, de fake news. Então, um vai passando pro outro da maneira que bem entende, da maneira que interpretou, e não, às vezes não é, às vezes até uma parte da informação é correta, só que quando chega depois de 10 pessoas em que foi compartilhada essa informação, ela chega completamente descaracterizada da mensagem que era ali no princípio. E isso, no meio do K-pop, ou em outros fandoms, ou em outras situações, né? A gente tem visto muito aí, já que a gente mexe bastante com a internet, acredito eu, as pessoas têm redes sociais, em outras áreas como saúde, educação, eleição, enfim. Mas voltando ao nosso questão do K-pop, e né, que a gente aqui tá falando do. Eu penso assim, que quando as pessoas aqui no K-pop elas compartilham informações sem checar, sem ler às vezes mais de 2 ou 3 artigos, esse cuidado é muito importante, porque às vezes você pode ter até 2, 3 versões ou mais diferentes para o mesmo acontecido e você fica assim, qual que é a verdade? Sempre procurar, então, se você também não sabe onde procurar, procura de fanbases que você tenha confiança, que você sabe que sempre tá ali com informações checadas. Procure pessoas que já trabalhem com K-pop. Procurem sites que vocês sabem que não são espalhar boatos e fake news. E todo esse cuidado é importante. Por quê? Porque não só no K-pop, eu já escuto música pop, eu já sou, não tinha bem essa palavra, mas já sou estranha há muito tempo. E um dos casos para mim mais emblemáticos do que eu vou falar agora, dessa destruição de reputação e até de carreira, de acabar com toda a obra de um artista, é o caso do Michael Jackson. Polêmicas à parte, quem conhece toda aquela questão, só que para além dos fatos, foram criadas muitas versões, muitas coisas que foram adicionadas à história, e no mundo do K-pop, com os idols, não é diferente. São N casos, assim, são vários, de uma pequena informação acaba gerando uma rede de hate, de falsas informações que a maioria dos idols, né? Lógico, tem os solos, tem duplas e afins, mas a maioria dos idols, pelo menos que eu acompanho, são de grupos e acontece até de ali da disband, de um integrante um membro ser expulso, ou até mesmo o grupo entrar num grande hiatus. Independente de ser um fato ou não,
acredito eu que essa falta de cuidado, de olhar as informações e tudo mais, é uma atitude impensada, é uma atitude infantil, é espalhar boato, espalhar fofoca. Aí não adianta nada você falar da tia que fica lá no portão ou na janela ou mesmo na calçada falando da vida de todo mundo, porque você tá fazendo isso também aqui na internet, no Zap Zap. Você tá praticamente sendo o tio ou a tia do Zap Zap. Pensa bem, ok? E outra coisa é que eu sei que às vezes é difícil de saber o que tá acontecendo dentro dessas polêmicas do K-pop, mas uma última coisa, com 34 anos, aí eu também já não tô falando só das idades, só que o que eu tenho mais visto é o seguinte: pessoas com a minha idade, um pouquinho menos, aí já são umas pessoas consideradas mais velhas dentro dos fandoms do K-pop, reclamando do comportamento das pessoas mais novas. Elas chamam de kids, né? São crianças. Ok, eu não tô falando que você tem que aguentar tudo calada, tá? A pessoa aí que é mais velha da minha idade, ou mais ou menos da minha idade, tem que aguentar a falta de educação, essas questões aí das pessoas flodando com notícias falsas, não tem que aguentar falta de respeito, preconceito, falar mal do seu grupo, não é nada disso, tá? Só que nós somos pessoas mais velhas, mais experientes, não adianta, né, por tudo que eu não sei há quanto tempo também cada um acompanha, né, K-pop ou é stan de algum gênero musical, de algum artista, de algum grupo, mas só que com a experiência que nós temos, aí o que acontece? Revidamos, sei que às vezes é difícil, a gente tá num dia lá também, eu tô falando, tudo tem seu limite, você acaba revidando, ou então tendo uma atitude muito, muito parecida com essa, que é de uma pessoa realmente adolescente, lá dos seus 12, 13, 14, 15, considera ali até uns 17, 18 anos. Então você tem uma atitude muito parecida com essa, você acaba alimentando essa rede aí de comportamentos infantis, sendo que você é o adulto. Mais uma vez, você não tem que aguentar, só que é pegar assim, eu sei que é difícil também, às vezes bate o nervoso, só que respira fundo, assim, essa pessoa não tem a mesma maturidade que eu vou estar aqui discutindo com essa pessoa, vou estar alimentando essa rede de ódio ou mesmo essa rede de desinformação, porque a pessoa não vai aprender nada, no caso. Sei que também ninguém tem obrigação de ficar educando ninguém, eu penso assim, tá? Independente de você ter filho ou não, eu nem filho tenho. Enfim, você não deve, acredito eu assim, eu já falei em outros vídeos, bloqueia, dá um tempo, silencia, deixa de seguir essa pessoa, enfim, dá um jeito ali de não ver mais o que ela fala, já que ela faltou com respeito, tudo mais. É uma ferramenta simples, fácil, a gente não segue também sendo aquela coisa assim, a pessoa bem mais velha e acabou se exaltando, ou mesmo tendo uma atitude assim mais enérgica, até prejudicial mesmo assim no meio do K-pop, no sentido das pessoas pegarem e falarem assim, é um bando de adolescente que fica brigando, que é histérico, que é só bagunça e tudo mais. Enfim, isso não é bronca pra ninguém, não tô pensando em ninguém em particular, só que infelizmente são atitudes que eu vi, tá? Não só essa última agora que eu relatei, mas que eu tenho visto em geral no meio do K-pop. Eu espero que com esse vídeo eu tenha passado ali, quando eu coloquei o
as problemáticas e coloquei já argumentos para que isso possa pelo menos ser amenizado, que eu possa ter contribuído de alguma forma para um diálogo melhor entre todas as partes e que a gente construa, e que é isso que eu vejo de bom também no K-pop, um lugar de diálogo, de maior aceitação e realmente que a gente possa ter mais espaço para sim curtir cada vez mais os nossos idols, nossos grupos, nossos solos, que seja, e que a gente ali possa ser cada vez mais um lugar apenas para a gente pensar assim, ser mais feliz, de curtir mesmo, mas só que para até trazer discussões mais construtivas através da arte dos idols que a gente acompanha e através também das discussões que geram entre os fandoms, que tem muita coisa bonita, muita atitude positiva, muita... Ai, agora tá fugindo a palavra. Muitas ações coletivas, né, o exemplo do que aconteceu com alguns fandoms que ajudaram ali em Manaus e tudo mais. E é isso que eu acho de positivo no K-pop. Então, alimentar mais esse tipo de discussão, de coisa nas redes sociais do que os comportamentos que eu disse anteriormente. Desculpa que o vídeo fica muito longo, eu gosto de falar, eu acho que tô pegando mais ou menos o jeito. Deixa nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, se tá faltando alguma coisa, se tá ficando muito longo, porque eu tô vendo aqui pelo tempo. Se vocês querem algum outro tipo de assunto nos vídeos, confiram os covers que estão sendo feitos com muito carinho e muito esforço também. Deixa o like, compartilha para mais gente vir aqui conversar comigo e conosco, claro. E não deixa de se inscrever no canal, porque isso tá contando muito, porque aqui tá bem no comecinho e isso vocês sabem que vai ajudar no meu crescimento e eu poder fazer cada vez mais vídeos para vocês e melhorar as condições de edição, de várias coisas aqui no canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, um queijo da Tia Já. Até mais!